Se Jesus Cristo não tivesse morrido? E se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado? O que seria da humanidade se Deus não tivesse trazido dentre os mortos as primícias, aquele que era justo, aquele que era fiel e morreu para ser a primícia dos que dormem, para ter poder sobre todas as coisas, sobre tudo que há no céu e na terra, para ter poder sobre a morte, para quebrar o aguilhão da morte. Só quem poderia quebrar o aguilhão da morte é só aquele que não teria pecado. Só aquele que veio num corpo de homem, num corpo humano, na carne, no sangue. Só ele poderia quebrar o aguilhão da morte. Porque homem nenhum, nascido, gerado de um homem e uma mulher, por vontade da carne, poderia fazer isso. E se nós crermos em uma religião, ou em uma crença, qualquer coisa que seja fora da ressurreição, somos os mais miseráveis dos homens. Porque se Jesus não ressuscitou, também é vã a nossa pregação. Fica comigo nesse vídeo, vamos falar sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele ressuscitou para liderar Israel contra nós. O Messias. Enquanto era vivo, aquele enganador disse que ressuscitaria depois de 3 dias. Ele previu isso. Nós pedimos que o sepulcro seja selado para que os discípulos não vão à noite roubar o corpo e digam que ele levantou dos mortos. Ele sumiu. O Nazareno? É claro que é o Nazareno. A tumba dele está vazia. Deixe-me investigar. Os discípulos hereges foram à noite roubar o corpo e já estão proclamando que ele ressurgiu dos mortos. Sem um corpo para comprovar a morte, temos um provável Messias. Uma pedra foi parar a 10 passos da tumba. Foram 7 homens comigo só para rolar e selar. As cordas não foram cortadas, foram rasgadas como uma linha. Os selos derreteram como manteiga. Paz de Cristo, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Reino do Céu. Estamos aqui para trazer mais um vídeo de edificação da palavra do Senhor. Quero trazer um assunto que creio eu que é um dos assuntos mais importantes da Bíblia, da palavra, né? Que é a ressurreição. Porque crermos em um Deus que ressuscitou, tá bom? Eu me lembro bem de um hino da harpa cristã, 545, onde ele diz: porque ele vive, eu posso crer no amanhã, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Esse é um hino que fala muito a realidade, né? Porque nós cremos num Deus que vive, que esteve morto, mas eis que está vivo para todos sempre. E só aquele que está vivo para todos os sempre é aquele que pode nos resgatar do pecado e pode também nos resgatar da morte. Mateus capítulo 28, versículo 1 diz assim: no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que haverá um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descerá do céu, e chegando-se removerá a pedra, e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve.
E de medo dele tremeram os guardas e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui porque ressurgiu, como ele disse. Vinde e vede o lugar onde jazia. E ide depressa e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, eis que vos lo tenho dito. E partindo elas, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus lhe veio ao encontro, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então disse-lhe Jesus: não temais, ide, dizei a meus irmãos que vão para a Galiléia, ali me verão. Trecho muito rico acerca da ressurreição de Jesus, pois fala que as mulheres, elas foram ao sepulcro, Maria Madalena e a outra Maria, e a Bíblia vai nos contar que houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descerá do céu. As mulheres viram esse anjo descendo do céu. As mulheres viram esse terremoto. E o anjo desceu e removeu a pedra que estava assentado sobre ela. Então a Bíblia vai nos descrever como era esse anjo. O anjo que chegou, moveu a pedra do sepulcro. O seu aspecto era como um relâmpago, ou seja, o anjo todo glorioso, as vestes toda resplandecente, como um relâmpago, como um brilho do relâmpago, como um brilho do sol. E as suas vestes brancas como a neve. O aspecto dele era como um relâmpago e as suas vestes embranquecida como a neve. Então de medo tremeram os guardas e ficaram como mortos. Ou seja, os guardas, quando viram esse anjo, desmaiaram. Mas logo depois esses mesmos guardas iam tentar distorcer isso, porque a gente sabe que o mundo conspira contra a ressurreição. Então já partiu daqui. Então as mulheres, elas conversam com o anjo. E o anjo diz: não tem mais, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. As mulheres tinham vindo visitar o túmulo, porque amavam muito a Jesus, eram seguidoras de Jesus. E o anjo sabia disso. Então as mulheres não desmaiaram, as mulheres ficaram ali tendo aquela visão maravilhosa. Então o anjo diz: não está aqui. O anjo diz: não está aqui. Porque ele ressurgiu como ele disse. Ou seja, Jesus já dizia, antes de morrer, que morreria e ressuscitaria. Vinde e vede o lugar onde ele estava, onde jazia, onde ele estava. Então elas entram ali no sepulcro, e o sepulcro está vazio. Agora eu imagino o coração dessas mulheres, onde buscava a sua esperança num Deus que é verdadeiro, num Deus que pode ressuscitar os mortos. Não era para se admirar, porque eles já falavam para eles, para os discípulos, para as mulheres, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Mas, irmãos, assim como nós, a fé delas também era uma fé pequena. Era uma fé muito pequena. Mas elas se maravilharam quando viram que o túmulo estava vazio,
E quando ele surgiu, ele disse, veio ao encontro delas, salve, e elas aproximando-se abraçaram-lhe os pés e adoraram. Irmãos, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, irmãos. Elas adoraram. Então o Senhor disse, não temas, e de dizer a meus irmãos. Então as mulheres foram as primeiras que viram e foram anunciar aos discípulos, que ele chamou de irmãos, aos meus irmãos, porque quando nós nos arrependemos, nós nos tornamos filhos de Deus. Quando nós fomos formados e nascemos, nós somos criatura de Deus. Então o Senhor Jesus, ele veio para fazer de nós aquilo que ele é. Se ele é filho, aqueles que crêem serão filhos. Se ele é sacerdote, aqueles que crerem serão sacerdotes. Se ele é rei, para isso ele veio, aqueles que crerem também serão reis, né? Porque no milênio a igreja do Senhor será uma nação de reino sacerdotal. Então o Senhor ele chama de irmãos, porque agora tornaram-se filhos de Deus. Amém. Que vão para a Galileia e ali me verão. Então o Senhor já marca o encontro aqui. Mas o que eu quero falar, meus irmãos, é que a pregação da ressurreição de Deus, ressurreição do Salvador, ela foi tentada ser sabotada, como hoje toda a verdade das Escrituras, ela é tentada, ela é perseguida, a verdade ela é perseguida, e muitas pessoas não querem crer, mas é bem-aventurado aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Porque Jesus, irmãos, ele foi o único que ressuscitou até hoje. Essa mensagem que eu trago para você vai te ajudar a acreditar no Cristo, no Salvador. Porque as religiões, elas fazem crermos em todos os tipos de crenças, de fé. E muitas delas é fé sem Cristo. É uma fé que tem religiões que não são cristãs. E mesmo tem religiões que são cristãs. Mas não traz, não enfatiza que o Deus em que nós pregamos, que o Deus em que nós cremos é um Deus que ressuscita mortos e que ressuscitou aquele que se fez carne para morrer pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, o que acontece em Mateus capítulo 27, versículo 62, eu quero ler com vocês, eu vou colocar na tela para vocês, que é o seguinte. Eu quero ler Mateus 27, no versículo 62 ao 66. Porque daqui já começa o distorcimento, já começa a trama para disfarçar, para distorcer que Jesus não ressuscitou. No dia seguinte, isto é, o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos. Ou seja, Jesus morreu no dia seguinte já. E disseram, Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, quando ainda vivo, afirmou, depois de 3 dias, ressurgirei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não suceder que, vindo os discípulos, furtem e digam ao povo, ressurgiu dos mortos, e assim o último embuste será pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilato, tende uma guarda, ide, tornai-o seguro,
como entendeis. Foram, pois, e tornaram seguro o sepulcro, selando a pedra e deixando ali a guarda. Você vê, meus amados irmãos, que aqui já começa. Eles se lembraram de que Jesus disse que ressuscitaria no terceiro dia. E eu me lembro aqui que tem discípulo que não acreditaram nessa palavra que o mestre ensinou, porque teve discípulos que quando Jesus morreu, eles perderam a esperança. Lucas 24, se eu não me engano, tem chamado os discípulos de Emaús, que eles iam voltando para Emaús, a sua aldeia, como que desenganado, como que porque a conversa deles era esperávamos que ele fosse aquele que vinha restaurar Israel. E com isso hoje já é o terceiro dia, né? E nada aconteceu desde o dia que morreu, né? Então nós vemos que discípulos desanimados, desenganados, mas esses incrédulos, eles se lembraram, ele dizia que ressuscitava no terceiro dia, então vamos planejar aqui porque eles não acreditavam que Jesus ressuscitava, né? Mas eles fizeram um planejamento porque o entendimento deles é que os discípulos, eles consideravam como fanático, viesse tirar o corpo dele e depois do terceiro dia começar a pregar que Jesus tinha ressuscitado. Mas você vê que Deus, ele é tão poderoso, ele é o Todo-Poderoso, que mesmo Pilatos, mandando eles fazer como eles quisessem, mandou montar uma guarda, mandou botar guarda na porta do túmulo para que isso não acontecesse, para que os discípulos não viessem a roubar o corpo do Messias. E assim foi feito. E os guardas dormiram, como nós lemos em Mateus 28. Os guardas desmaiaram quando viram a presença do anjo. Eles desmaiaram. E quando acordaram, viram que Jesus não estava mais lá, então ficaram desesperados. Então nós vemos que vão subordinar, vão pagar esses guardas para que diga ao governador que os discípulos roubaram o corpo, né? Então nós vemos que o amor ao dinheiro faz com que desvie muitas pessoas da fé, como já escreveu o apóstolo Paulo, né? Muitos desviariam da fé. Então nós vemos que aqui já começou, né, o primeiro distorcimento para que o mundo não acreditasse se alguém saísse pregando que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então eles já reforçavam isso, assim, o último embuste, ou seja, o último enganador, a última história enganadora, que para eles Cristo era um enganador. E se eles não botassem reforço, então a história de que Jesus teria ressuscitado seria muito mais perigosa do que a história de que ele era o Messias, né? Então ele dizia que o último embuste seria pior do que o primeiro. Então, meus irmãos, a história da ressurreição, ela é verdadeira, comprovada nas Escrituras, e é a mensagem que temos de pregar. A mensagem que temos de pregar hoje é que a nossa fé, ela é firmada em um Deus que ressuscita mortos, em um Deus que ressuscitou seu próprio Filho, que se fez carne, para resgatar toda a humanidade. No versículo 11 do capítulo 28, eu quero ler com vocês. Ora, enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido.
Alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Congregado eles com os anciãos e tendo consultado entre si, deram muito dinheiro aos soldados e ordenaram-lhe que dissesse: vieram de noite seus discípulos, estando nós dormindo, furtaram-no. E se isto chegar aos ouvidos do governador, nós os persuadiremos e vos livraremos de cuidado. Então eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram como foram instruídos, e essa história tem se divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, um dos motivos porque os judeus não creem em Cristo é que eles deram crédito à mentira. Preferiram acreditar na mentira do que na verdade. Não quiseram a verdade. E a Bíblia diz que Deus enviará a operação do eu, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11, para que dê crédito na mentira. Porque antes, seus corações estão endurecidos. Os corações do povo, os corações das pessoas estão inclinados a crer em mentiras, mas não querem dar crédito à verdade. E hoje a mentira, ela é espalhada por todo mundo como uma verdade. Ela é comprada. Quem tem dinheiro consegue falar o que quer, consegue disseminar o que quer pelo mundo, e o mundo dá crédito, né? Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que se você é um discípulo, uma discípula de Jesus, a nossa missão é pregar esse evangelho de um Deus que ressuscitou dentre os mortos, de um Deus que pode salvar, porque essa foi a mensagem dos discípulos, foi a mensagem dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33, fala o seguinte: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Essa é a mensagem do Evangelho. Temos que pregar que o Senhor ressuscitou, e Ele também tem poder para ressuscitar aqueles que crêem nele. Então não devemos temer. Hoje a gente vê muitas pessoas com medo de doenças, né? Elogiando coisas vãs, chamando atenção para coisas que pode te dar um alívio momentâneo, mas não querem Jesus, que te dá um alívio eternamente, uma esperança eterna, né? Porque se cremos em Cristo, nada pode nos destruir, por mais que o nosso corpo seja dilacerado, por mais que venhamos ser abatidos, mas o Senhor nos ressuscitará. Não tem remédio no mundo melhor do que estar em Cristo. Então Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo do 12 ao 17, Paulo diz o seguinte: ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos. Mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E ainda estáis nos vossos pecados. Lembra do hino? Porque ele vive, ele ressuscitou. Porque se ele não tivesse ressuscitado, a minha fé era em vão, a sua fé era em vão, a nossa fé era em vão, tá? Ele vive. E só podemos clamar a um Deus que morreu por todos e hoje vive.
Não adianta você crer. Ah, mas eu creio em Paulo. Eu oro para Paulo, eu oro para Pedro, eu oro para Maria, eu oro para Tiago, São Pedro, São Paulo, eu peço as coisas a ele. Não adianta, meus irmãos, não adianta. Paulo, Pedro, Tiago, Maria, João, Davi, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles são santos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eles estão mortos. O único que ressuscitou até hoje foi Cristo. Todos os servos de Deus, os santos de Deus que morreram, estão mortos. Não podemos pedir nada a eles, não podemos orar a eles para que eles intercedam por nós, porque o único que vive foi aquele que esteve morto e ressuscitou. Daí vem a nossa esperança de crer, porque ele ressuscitou, ele está vivo e ele vai ressuscitar todos esses em que talvez você tenha orado, pedindo a ele alguma coisa. Tá? Então Paulo vai nos chamar a atenção. Por que você crê em alguém que morreu e não ressuscitou? Você crê que ele possa fazer algo por você? É vã a sua fé. A sua fé ela tem que ser naquele que ressuscitou. E só ele, dos que morreu, só ele ressuscitou. Aí você pode me dizer, mas irmão, mas Lázaro ressuscitou. Né? Teve muitas pessoas que ressuscitaram. Sim, Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Ele está morto. Ele está pó. O corpo está pó. Tá? Teve alguns personagens que ressuscitaram, mas todos estão mortos porque precisaram morrer de novo. O único que morreu e ressuscitou até hoje é Cristo. Por isso que ele é o único mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Atos dos Apóstolos capítulo 4 também vai falar que não há outro mediador. Por que ele é o único mediador? Porque ele é o único que ressuscitou até hoje. Se Maria, se Pedro, se Tiago, se João, Timóteo, todos esses santos tivessem já ressuscitado, talvez eles pudessem ajudar Jesus a interceder, mas não ressuscitaram, estão mortos. Estão mortos, não pode fazer nada por ninguém, tá? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 diz assim: Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebeste, e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que os conservais, tal como os anunciei, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas e depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim, como a um abortivo. Essas aparições que Paulo afirma, segundo as Escrituras, essas aparições, foi para muitas testemunhas. Foi para os apóstolos, foi para mais de 500 pessoas. Isso depois que ele ressuscitou. Essas pessoas todas foram testemunha de que Cristo verdadeiramente tinha ressuscitado. Então, quando Paulo sai pregando pelo mundo, plantando igreja, uma das mensagens mais principais de Paulo era de que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. Em Atos dos Apóstolos 24, 21, ele diz que é julgado por causa da ressurreição, que as pessoas não criam na ressurreição. E Paulo foi julgado porque ele cria num homem que ressuscitou dentre os mortos, e esse homem poderia salvar todo ser humano. Porque a ressurreição, ela é a esperança de todo aquele que crê. Atos dos Apóstolos 24, 15. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos 23, versículo 8, que os saduceus não criam na ressurreição.
né? Ou então as religiões, elas divergem. Uns creem, outros não creem. Outros mesmo dizendo que creem, no fundo não creem. Nós vemos também que onde Paulo pregava, as pessoas escarneciam de Paulo, porque ele pregava acerca da ressurreição. Atos dos Apóstolos 17:32. A Bíblia vai dizer que os filósofos na Grécia acharam estranho Paulo falar sobre ressurreição. Então ele dizia, que quer dizer esse epicureus, né? Epicureus, paroleiro. E ele dizia, parece pregador de deuses estranhos, pois anunciam a boa nova de Jesus e a ressurreição. Ou seja, a ressurreição dos mortos. O evangelho, a boa nova de salvação, era estranho para o mundo. Por quê? Porque no dia que Jesus ressuscitou, foi tramada uma história de que os discípulos haviam roubado o corpo dele, né? E essa história é mentirosa, e as pessoas preferem crer na mentira do que crer na verdade. Mas Jesus, ele ressuscitou, e ele vive, e ele habita no céu, à direita, à destra do Pai, do Deus Todo-Poderoso. E nesse Deus podemos ter confiança de que ele voltará, porque ele está aguardando o tempo exato para vir buscar os seus, para vir ressuscitar os seus que dormem. Tenho pregado muito aqui nesse canal sobre a volta de Jesus, sobre o dia da volta, o dia do arrebatamento. O mesmo dia é a ressurreição dos mortos, onde ele vem buscar todo aquele que creu verdadeiramente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem da ressurreição, porque ele ressuscitou, né? E essa é a nossa esperança, porque o Deus em que nós cremos, ele ressuscitou, que você venha ter esperança, porque mesmo que venhamos a morrer, estaremos vivos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Espero que você tenha gostado, que você fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Acredito que eu nunca mais serei o mesmo. Eu vou preparar um lugar para vocês. E saibam que eu sempre estarei com vocês. Sempre. Não é só pela vida eterna. É como viver a vida pela espada ou pelo amor.